Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Está começando mais um episódio TPM no ar especial Saúde e Estética da Mulher. E eu quero já agradecer você que está aqui nos acompanhando e pedir para que você seja um inscrito aqui no nosso canal. Então se inscreve, deixa o seu joinha pra gente que é importante, ativa o sininho e compartilha esse episódio com uma mulher, com uma amiga que você acha importante ter aí informações de qualidade para a saúde dela. Esse especial Saúde e Estética da Mulher conta com uma revista impressa que a gente fez, uma edição especial com distribuição aqui na nossa região do Vale do Paraíba. Mas se você não é da nossa região, você pode também ter acesso através do nosso site. Então acessa www.tpmnoar.com.br. Lá você vai conferir a versão digital dessa revista e também poder compartilhar e entender aí todos os profissionais que passaram aqui pelo nosso microfone e trouxeram a informação de qualidade, informações realmente que vão mudar a sua percepção para entender melhor aí como cuidar da sua saúde, principalmente você mulher, e a importância de procurar aí realmente profissionais especializados e qualificados. Hoje eu recebo aqui a doutora Patrícia Hidalgo, ela que é dermatologista, e eu vou apresentar um pouquinho dela para vocês. Doutora Patrícia é médica formada pela Universidade de Taubaté, especializada em dermatologia clínica e cirúrgica. Ela já fez cursos em cosmetologia, nutracêuticos e nutrição em dermatologia. Ela é médica especializada em procedimentos estéticos minimamente invasivos, em anatomia aplicada pelo Instituto Lapidaire, de Santa Catarina. Ela tem o curso de Tricologia Integrativa e Biorressonância pelo Instituto Shalom. Pós-graduada em Adequação Nutricional e Manutenção da Homeostase, Prevenção e Tratamento de Doenças Relacionadas à Idade. Ela é escritora do livro Integral Longevidade e Beleza Saudável e pós-graduanda em Dermatologia Integrativa pelo Instituto Plenitude Educação e cofundadora e idealizadora da Clínica KA, que fica aqui na cidade de Taubaté. Doutora Patrícia Hidalgo, seja bem-vinda ao TPM. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é nosso. Doutora Patrícia, a gente vai falar tudo aí sobre a dermatologia, mas com uma questão a mais. A gente vai falar sobre a saúde integrativa, sobre a importância realmente de entender a saúde como um todo, de dentro para fora. Exatamente. Quero que você conte um pouquinho pra gente hoje da sua especialidade e por que essa visão dentro da Clínica K. Então, a Clínica K, primeiro assim, ela surgiu mesmo quando eu e minha irmã, a gente estava muito assim, até descontente um pouquinho com a nossa profissão, no sentido de que, da forma como a gente estava atuando. Era muito aquela questão de medicação, a gente tratava as pessoas, todo mundo voltava, porque as queixas continuavam, só mudava, e a gente tinha que de novo entrar com medicações. A gente falou, puxa, cadê a saúde, né? E aí a gente começou a buscar um pouco dessa outra forma de trabalhar. E aí foi que eu vi na dermatologia, que eu amo muito a parte estética, mas eu não queria ficar presa só naquilo ali, né? E aí eu falei, puxa, eu preciso dar saúde para essas mulheres e associar isso à estética, né? À autoestima e tudo mais. E aí foi o caminho que a gente começou a buscar. Eu preciso estudar mais sobre a medicina, de novo, sobre a medicina geral, né? E aí trazer isso para dentro da dermatologia e para dentro da clínica, que é toda a filosofia da nossa clínica. Tratar realmente, como você falou, de dentro para fora e tratar de uma forma mais integral. Tratar o indivíduo em todos os aspectos. É claro que assim, cada um dentro da sua especialidade, né? Mas a gente não negligencia uma queixa que não tem necessariamente uma relação direta com o que eu tô vendo. Então, o paciente busca por um melasma, né, uma mancha de pele, mas ele tem uma alteração na tireoide. Eu não vou ignorar. Inclusive, eu peço exames gerais para eu ver. E aí, a gente vai direcionando. É meio que assim, a gente voltar a fazer a medicina do médico de família, que antes a gente tinha isso. Todo mundo via um pouco de tudo, né? Era aquele médico que entendia, conhecia de fato o seu paciente, exatamente. Né? E entendia mesmo a saúde geral, né? Então, a medicina, ela viveu, assim, um processo de muita especialização. Então, antes a gente tinha o médico geral, o clínico geral, e depois a gente especializou muito. Então, tem a pessoa que é específica ali para cuidar só da retina, só...
E isso é bom, por um lado, porque está tudo muito especializado, o conhecimento avançou demais, mas, por outro lado, a gente acaba olhando só para a retina, esquece que ela está dentro de um corpo, né? E a pele é a mesma coisa, então a gente acabava olhando só para a pele e esquecia que fazia parte de um todo. E eu resgatei isso, a gente na medicina integrativa, a gente resgata isso. Ok, é uma pele, mas é uma pele que faz parte de um indivíduo, um ser humano. Então essa é a função lá na clínica, né? E quando a gente fala de pele, doutora, a gente tá falando do nosso maior órgão, né? Exato, O maior exato. órgão exposto. É. E falar de pele é um assunto que, assim, dá diversos temas, Sim. porque existem muitos mitos Uhum. quando a gente fala de doenças de pele, quando a gente fala da saúde da pele. Sim, sim. Eu quero iniciar para a gente falar um pouquinho dessas questões hoje da saúde da pele. Aumentou muito o número de casos de pessoas desenvolvendo alergias e dermatites. Me explica o porquê na sua visão e me explica para que caminho a gente está indo com essa situação que está acontecendo. Então, isso assim, é linda essa sua pergunta. Eu acho que é a pergunta, assim, mais importante, acho que de tudo que a gente vai falar. Por quê? Hoje eu acabei de voltar de um congresso e um dos temas centrais do congresso de medicina estética foi a inflamação. Então, quando a gente fala, tá aumentando muito os casos de alergias, de pele, de problemas cutâneos, a gente tem que olhar para a inflamação. Muito provavelmente por quê? Porque está crescendo o número de pessoas inflamadas. Então, a gente está vivendo uma era onde a comida é muito ruim, o estresse é muito alto e a gente está constantemente inflamando o nosso organismo sem limpar. Sem a preocupação de que a gente está inflamando e de limpar isso. Então, isso deixa o nosso corpo cada vez mais responsivo e reativo a qualquer coisa. Por isso que as alergias acontecem com mais frequência. Porque um corpo que está inflamado, ele responde mal a um agente ativador da inflamação, né? Então, ele responde mal e aí ele dá lesões. No caso da pele, ele dá lesões. Então, é por isso que as pessoas estão cada vez com mais lesões de pele, porque elas estão mais inflamadas. E essa limpeza é o famoso detox ou não? Sim e não, né? Então, assim, a gente, quando eu falo de melhorar a inflamação geral, primeiro a gente faz, é claro, um diagnóstico para saber se a pessoa realmente está inflamada, através de exames, mas não é só um suco detox, né, que vai fazer esse papel. É importante também, mas o papel da dieta é fundamental. Então, não fazer dieta, mas da alimentação. O que você come? Então, dentro da consulta lá, a gente fala isso, fala, olha, legal, você quer tratar a sua alergia? Eu recebo muita criança, sabe? Eu atendo bastante criança. E as crianças vêm com dermatite, é a coisa mais comum, criança com dermatite. E aí eu preciso fazer um processo todo de educação com essas mães para ensiná-las que, olha, sabe, a bisnaguinha, o refrigerante ou o suquinho de caixinha. Então, isso está inflamando o organismo da criança. E por isso a sua dermatite não vai embora. Então, assim, é super importante a gente falar da alimentação como principal ponto de partida para a desinflamação. E aí, é claro que a gente pode lançar mão de suplementação, de alimentos mais específicos, ou até mesmo de medicamentos e tal, do suco detox, né? Mas, primeiro, a gente fala da dieta, né? Da alimentação, o que a pessoa come. Isso é fundamental. E ainda falando, né, sobre a questão da pele, que também é muito importante, hoje a gente entende também a importância de olhar a nossa pele, cada um fazer um autoexame e entender ali sinais que possam ser prejudiciais. Quais são esses sinais que a gente tem que constantemente estar vigiando? Olhar, né? Então, assim, se a gente for pensar para diminuir essa questão das dermatites em geral, a gente precisa olhar se a pele está seca, se está coçando, né? Uma pele que coça com muita frequência, uma pele que descama com muita frequência, é sinal de que está desidratada. Mas não só a pele está desidratada, o corpo deve estar também desidratado. Então, vamos olhar para isso. Está coçando muito, está descamando? Opa, não estou hidratado o suficiente. Pelo menos a hidratação está ruim. Pode ter outras coisas ruins, mas a hidratação. E também a gente precisa falar das questões das lesões cutâneas relacionadas ao câncer de pele, né? Então, é relevante que a gente sempre olhe as pintas e sempre faça uma consulta no dermatologista uma vez por ano, porque daí a gente, com o dermatoscópio, vai conseguir olhar de forma mais precisa ali, né, as características das lesões, e se for alguma coisa importante, a gente já vai fazer uma biópsia ou vai orientar, né? Então, as pintas que você tem, é necessário que a gente avalie uma vez ao ano, e se alguma pinta mudou muito, se alterou rapidamente, se cresceu rapidamente, se mudou o padrão, né? Porque assim, quando você olha num corpo, você vê, eu tenho umas pintinhas que são todas meio iguais. Se alguma se destacou, essa daí a gente precisa ver,
né? Recentemente, a minha mãe teve um melanoma, que é um câncer de pele potencialmente grave, e em cima de uma pinta que ela sempre teve. Minha mãe é muito pintadinha, né? Muito branca, tal, tomou muito sol, e hoje ela tem muitas lesões. E eu sempre faço avaliação. Teve um dia que eu bati o olho e falei, nossa, sabe aquele patinho feio? Falei, mãe, a gente tem que biopsiar. E dito e feito. Felizmente era um melanoma in situ, né? Coisa que a gente resolveu rápido. Mas assim, é isso. É você ficar atenta a uma mudança repentina, algo que fugiu do padrão. Isso falando em câncer de pele. Vale a pena fotografar, filmar o corpo pra ficar ali? Ou isso vai gerar uma paranoia? Então, pode Depende ser, de cada depende um. de cada um, exato. Mas o que é legal, assim, por exemplo, a gente não consegue avaliar o couro cabeludo, né, sozinho. A gente não consegue olhar as manchas do dorso, né, das costas, sozinho. Então, se tiver lá uma oportunidade de bater uma foto e uma vez por ano, a cada 6 meses, dar uma checada, é uma ideia. Mas isso, eu acho que ainda assim é melhor ir ao dermato, porque às vezes você acha que não tem nenhum problema e tem, né? Sim. Então, minha mãe não achava que tinha nenhum problema ali. Nosso olhar não é técnico. Exato, né? Mas fiquem se avaliando. Sim, exatamente. Falando ainda sobre a questão do câncer de pele. A gente ouve todo momento a importância do uso do protetor solar, Mas, além do uso do protetor solar, tem outros fatores que seriam importantes a gente ter como prevenção ao câncer de pele? Sim, na verdade, esse é um assunto super, assim, polêmico até, né? Porque quando a gente vai estudar a medicina, na medicina integrativa, a gente estuda mais aprofundadamente qual o impacto dos cosméticos na nossa pele, no nosso organismo geral. E aí a gente vê que o protetor solar, ele é ele pode ser bom e pode ser ruim, né? Então, hoje eu faço uma indicação de proteção solar muito consciente. Então, eu ensino o meu paciente a pensar sobre aquele uso. Então, se eu vou me expor mais, eu protejo mais. Se eu tenho um problema de pele que depende do sol, eu me protejo mais. Se eu vou ficar o dia inteiro dentro de um escritório fechado e não tenho um problema de pele relacionado à luz, eu me protejo menos, entre aspas, né? Eu uso menos protetor. E também oriento o tipo de protetor que a gente deve usar. Isso é muito importante, porque assim, hoje em dia a gente vê usa qualquer protetor solar, né? O importante é usar protetor a cada 2 horas, é a indicação realmente formal da sociedade, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado com o conteúdo desse protetor solar, porque tem coisa ali dentro que talvez não seja tão boa de a gente ficar se expondo de forma crônica. Então, eu oriento muito essa questão. Olhe o rótulo do seu protetor solar. Eu ensino o paciente a ler o rótulo. E, olha, isso daqui é legal, isso aqui não é tão legal. Evite esse tipo de substância, né? Então, além dessa proteção solar consciente, com relação ao câncer de pele, eu arrisco dizer que mais do que o protetor solar, a gente precisa cuidar da nossa saúde geral. Porque é aquilo que eu voltei a falar. Um corpo muito inflamado, ele perde a capacidade de se regular. Ele perde a capacidade de olhar uma célula que está doente, que se proliferou errado e matá-la. Naturalmente, nós temos essa capacidade. Mas se o meu corpo está preocupado em desinflamar, porque está lotado de tóxicos, né, de substâncias tóxicas, ele pode deixar passar aquele processo. E aí, ali que surge o câncer de pele, tá? Então, existem condições genéticas, é claro, né, que nós estamos aí, todo mundo está sujeito, cada um tem sua genética, mas existe quanto mais inflamado você estiver, menor a chance de você conseguir, do seu corpo conseguir suprimir uma resposta ruim, né? E é claro, daí a gente tem as atitudes do dia a dia, usar o protetor, usar um chapéu, se expor um pouco menos, né? Essas coisas. Então, acho que é isso que a gente deve fazer para evitar o câncer de pele. Não só usar protetor solar, mas também cuidar da saúde geral, né? Fica mais esse item para que a gente tenha ali essa preocupação, porque né? Porque ninguém pensa sobre isso, né? Não. Fala de câncer de pele, usar protetor solar. Não é bem assim. Virou um não mantra, é né? isso. Só isso, como se isso fosse resolver todos os problemas, né? Enfim, né? Os problemas são diversos. Exato. E aí, quando a gente fala de dermatologia funcional, o que é exatamente isso, né? dermatologia funcional? Sim, então, a dermatologia funcional, por que a gente acaba falando dessa forma? Porque é algo que vai olhar para o funcionamento do organismo, né? É aquilo que eu falei. A gente não é só uma pele, a gente é uma pele que está dentro de um corpo que é um todo. Sim. Então,
a gente entende que um corpo inflamado, ele vai refletir na pele. Então, se a pele está doente, provavelmente esse organismo também está doente. Então, para eu tratar condições de pele, eu preciso tratar a saúde. Por isso que na consulta a gente solicita alguns exames. Às vezes as pessoas não entendem, mas doutora, por que eu preciso fazer um exame de cortisol? Eu falo, então, porque assim, ó, você não tá com queda de cabelo? Tô. Pois bem, a queda de cabelo pode estar relacionada com alterações de níveis hormonais. Tireoide, hormônios sexuais, estresse, né? E o estresse está relacionado com o seu cortisol. Então, a dermatologia funcional é isso, ela olha para o funcionamento do corpo, tenta entender da onde que vem aquele sintoma. Porque a pessoa vem no meu consultório por um sintoma. Sim. Ela vem e fala, olha, tá aparecendo isso, ou meu cabelo tá caindo, ou minha pele tá flácida, ou eu faço procedimento estético e não funciona. Falei, então, a gente vai olhar além da pele, né? É um clichê falar, mas é isso, é a beleza além da pele. Ok, vamos tratar essa sua queixa e vamos tentar entender da onde ela vem. Então é isso, a dermatologia funcional é isso, é olhar da onde vem o problema, entendeu? Então vai lá dentro das camadas mais profundas. Exatamente, exatamente. Doutora Patrícia Hidalgo, você menciona aqui, né, sua especialidade em dermatologia e fazer procedimentos minimamente invasivos. Exato. Vivemos aí um momento dos procedimentos invasivos. Exato. E como é trabalhar na contramão disso? Então, é um desafio, né? Mas cada vez que eu estudo, que eu vou a congressos, que nem a gente, né, foi agora semana passada, eu vejo que a gente está no caminho certo, porque a gente estudou muito sobre várias técnicas de melhora de qualidade de pele nesse último congresso. Então, antes a gente ia aos congressos e era assim, milhões de técnicas inovadoras para os procedimentos injetáveis. Não que eles pararam de acontecer, ao contrário, eles têm o seu lugar, eles têm o seu valor, né? Desde que bem indicados, eles são ótimos, eu também os faço. Mas agora o foco da beleza está na qualidade da pele. Então, o foco está indo para a saúde da pele. E aí, a gente vem com os exossomos, que são substâncias, a gente vem com microagulhamentos, que são coisas que vão fazer tratamento de forma mais superficial, entre aspas. Então, entre aspas, a gente vai tratar a superfície mesmo da pele. A gente vai usar mais a superfície da pele como meio para o tratamento interno, né? Então, a gente precisa educar o paciente, porque a gente vem aí numa onda, como você falou, de procedimentos estéticos, invasivos, assim, over, né? E tudo muito over. E agora as pessoas também estão entendendo, falar, opa, pera lá. Isso aqui não é tão legal, já né, tem gente querendo tirar e tudo mais. Então, é um pouco desafiador, porque você precisa ensinar o paciente que aquele caminho talvez não seja bom para ele, mas é tão bonito, assim, eu tô muito fascinada, porque eu faço, gente, é isso, é valorizar a beleza de cada um, e é assim, é nadar um pouquinho contra, mas as pessoas vão despertar, sabe? Eu acho que é tudo muito cíclico. Sim. Então, assim, a gente vem numa era de super, hiper, mega produção, né, de muitos procedimentos, mas agora a gente já tá caminhando para aquela onda que vai, calma lá, não é bem assim. Então, eu adoro, acho muito legal isso. E é orientação, a gente tem que orientar o paciente, Sim. né? Quando a gente fala de qualidade da pele, é possível a gente ter realmente o rejuvenescimento da pele e mudar a aparência da pele, trabalhando sem algo que vai ser invasivo, né? os injetáveis? Tem. Qual é o segredo? A gente quer saber. Vamos lá. É assim, a gente tem que falar. Injetável, tudo que a gente abre um pertuito e coloca lá dentro, ele não deixa de ser injetável, Sim. né? Então, a gente vai continuar usando essas tecnologias, essas técnicas de injetáveis. Mas a gente está falando, por exemplo, que acho que a sua pergunta é mais assim, doutora, dá para eu trabalhar meu rejuvenescimento sem me preencher muito, sem fazer botox, preenchimento, essas coisas em excesso? Dá, porque quando a gente fala em qualidade de pele, a gente tem várias técnicas que a gente consegue melhorar a textura, os poros, o viço, as manchas, sem precisar fazer tantos procedimentos invasivos, né? Agora, o rejuvenescimento, a gente tem que falar que o rejuvenescimento ele está relacionado com reposicionamento de estruturas moles, né, e de estruturas ósseas. Aí cada caso é um caso, né? Então, assim, quando o paciente tem muita perda óssea por conta da idade ou por conta de um estilo de vida muito inflamatório, digamos assim, aí a gente precisa lançar mão, sim, desses procedimentos estéticos como preenchedores, como os bioestimuladores, né? Mas a grande tendência é que a gente use cada vez menos isso,
tá? Que a gente mantenha cada vez mais a estrutura física do paciente, a individualidade do paciente com menos produtos. Então, antes por exemplo, a gente preenchia um lábio 2, 3 ml. Hoje em dia isso não existe, né? Então, antes a gente colocava já logo de cara muito preenchimento no centro da face. É no sulco, é no mento, é nariz, é boca. Hoje não é mais essa tendência. É isso aí. Exato. Hoje a gente começa como? A gente começa pelas laterais, para que a gente estruture o rosto desse paciente com menos produto. E aí depois a gente vai para o centro e vai usar menos produto. Então, assim, aquela frase, o menos é mais, é a bola da vez, né? E eu adoro, porque eu acho que esse é o caminho. O que eu gosto. E essa mudança de comportamento no paciente, assim, como é feito esse trabalho? Porque quando a gente está pensando, né, na estética, é tudo muito rápido, né? Rapidamente tem ali o resultado. Mas quando o paciente tem que entender que vai passar por um processo para ter o resultado, como que é feito esse trabalho para que o paciente consiga ter essa consciência? É um trabalho de formiguinha, né? E não é logo de cara. Então, assim... Perdão, até porque a comunicação da Clínica K não tem tanto essa questão do antes e depois, de mostrar. Então, eu imagino, assim, como comunicar isso e como realmente fazer o paciente ter essa tomada de consciência. Exatamente. Né? Então, assim... Primeiro que a gente acaba recebendo, acho que aquela história de atrair as pessoas que estão com a mesma, né, vibe ali, sintonia. Então, isso, graças a Deus, acontece bastante. Mas quando chega um paciente que não tem essa consciência ainda, né, a minha consulta é uma consulta que já é diferente, porque eu pergunto assim, até o fio do cabelo do paciente, o que ele come, o que ele faz para dormir. E aí o paciente já entende, eu explico, falo, olha, a gente vai tratar aqui você geralzão. Então eu vou perguntar para você o que você come, vou perguntar o que você faz para dormir. Então são coisas diferentes, tá bom? Mas por quê? Daí eu explico, falo, porque aqui a gente vai trabalhar todos os aspectos da sua vida, independente se você tá me procurando por uma questão estética ou por uma questão de saúde, tá? E aí, aos pouquinhos, a gente vai trazendo essa consciência para o paciente. Então, por exemplo, a criança, né? A mãe da criança que toma sorvete todo dia depois do almoço. Eu vou ensinar. Então, eu faço muita educação em saúde, sabe? Sim. Dentro do consultório, eu ensino muito. Eu passo, às vezes, minha consulta é de 1 hora e meia. Eu fico todo esse tempo explicando para o paciente, principalmente para esses que estão chegando. É uma aula, né? É uma aula. Como que é, por que tem que tratar. Então, assim, o paciente quer tratar a flacidez. Preciso explicar para ele que o que ele come vai interferir. Se ele não come proteína, vai interferir. Se ele está estressado demais, ele vai interferir. Se ele não tem hormônio, vai interferir. Então, eu explico. Tá? É uma aula. Eu fico lá 1 hora e meia, mais ou menos, explicando, educando e tal. E aí, a gente também vai, através dos exames, eu consigo mostrar. Falar, olha, tá vendo? Você não tem selênio, você não tem vitamina D. Os números não mentem, Exato. Né? Daí ele entende. Fala, tá bom, entendi. Aí, a gente faz a suplementação, ele super melhora. Fala, nossa... Eu tô me sentindo bem mesmo? Agora eu tô melhor. E aí, aos poucos, eu vou introduzindo e linkando isso com a questão estética, com a questão da... Aí a pele dele melhora, a rosácea da pessoa não aparece tanto mais, né? Então, assim, eu recebo muito paciente. Doutora, eu já passei por 5 médicos e a minha rosácea não melhora. Eu teve uma que foi muito legal. Ela falou assim, e eu já falei pra ele que depende do que eu como, a minha rosácea piora. E ele achou que eu tava maluca. Então, eu falei, vamos lá. É isso mesmo, né? Então, essa paciente já chegou com um olhar um pouco diferente, mas ela sentiu na pele, literalmente, que ela falou, bom, eu como tal coisa, eu fico ruim. Então, tá vendo como tem relação? Teve um olhar observador também, né? Então, eu vou ensinando, ensinar mesmo, uma educação ali em saúde. E é tão importante a gente mencionar e falar e bater na tecla, né, do realmente querer cuidar da saúde, né? Isso. Colocar a saúde em primeiro lugar. Quando a gente tá de frente com uma dermatologista, a gente já pensa na questão estética, exatamente. É infalível, né? É direto, direto. Mas esse olhar de falar da importância do cuidado da saúde e que lá na frente vem o bônus, exato, que é a beleza, é uma consciência que a gente está trabalhando agora, né? Até aqui, inclusive, mesmo no TPM, foi uma questão que eu busquei, né? Vamos olhar além do que tá, todos esses antes e depois, das redes sociais, que a gente é inundado e fica até uma lavagem cerebral mesmo, assim, né? Eu preciso do meu antes e depois também. Por que eu vou ficar comum? Tá na hora de mexer no meu rosto, exatamente, tá na hora de mexer no meu corpo. É o tempo todo isso, né? A gente recebe essa informação o tempo todo, a história dos filtros, a história dos padrões. Então, a gente precisa realmente ter consciência, fazer as coisas com mais consciência. E é isso que eu tento trazer para o paciente, né? E ainda falando dessa questão, né, do trabalho que é feito com o paciente,
fica muito mais nítido que o trabalho na autoestima é de fato feito, né, doutora? Exatamente. O que é legal a gente ver? Eu explico isso para o paciente, falo, olha, pode ser que o seu resultado não seja tão rápido, mas ele vai ser mais duradouro, né? Então, é claro que são situações e situações. Por exemplo, chega um paciente para mim com muita acne, com muita espinha, um adolescente que tem urgência para ontem de ficar com o rosto liso. Então, eu costumo dizer assim, olha, a gente vai apagar o incêndio das formas convencionais. Nós vamos usar o antibiótico, nós vamos usar o medicamento X ou Y, porque nós precisamos apagar esse incêndio e dar um conforto emocional para esse paciente, até para ele se motivar a fazer tudo o que eu vou propor. Né? Então, primeiro eu faço isso, dou essa acalmada ali nos ânimos, entrego um pouco do resultado mais imediato que ele precisa para ele se motivar, para daí ele entender que ele vai ter que mudar o lanche na escola, ele vai ter que mudar as madrugadas que ele dorme todo dia às 3 da manhã. Mas eu recebi um paciente que é adolescente, justamente, ele tinha 16 anos. Ele falou assim, olha, eu comecei a ter muita acne. Aí eu vi que a minha alimentação estava muito ruim, porque eu comia bisnaguinha com bolacha de maisena. Na escola eu levava todo dia. Eu falei, tá, e daí o que você fez? Eu parei de comer. Falei, e você comeu o que no lugar? Nada, eu continuo tomando leite. Ou seja, resumindo, fez da cabeça, lógico, né? Porque as pessoas não são obrigadas a saber. Mas ele tava super magro. Eu falei, eu emagreci. Só que agora eu tô muito magro, eu quero ganhar músculo. Eu falei, então, vamos lá. Então, as informações são todas erradas, porque a gente tem muita informação chegando. Então, ele olhou na internet, ele viu no YouTube, ele viu no Instagram o que tinha que fazer pra parar de ter acne, ele parou de comer doce, só que daí ele quer ganhar massa muscular, e daí ele emagreceu, agora ele não sabe, ele tá na academia. Eu falei, tudo errado. Eu falei, amigo, você precisa de um nutricionista. Mas por quê? Ele vai ter que me dar a dieta. Eu falei, vai. Aí eu comecei a explicar. Falei, olha, beleza, você quer ficar sem acne, é isso que você quer? Sabe por que você tem acne? Aí eu fui explicar todo o metabolismo do açúcar. Falei, olha, o açúcar vai alterar o seu sebo vai causar acne, para. Aí ele saiu assim, entendi. Agora eu vou na nutricionista, porque antes eu não ia, não. Ele ainda falou isso pra mim. Não, ó, como a informação liberta, né? Exatamente. É muito importante a gente falar e falar muitas outras vezes e bater na tecla para que realmente a gente faça, né, a percepção de tudo aquilo que está sendo falado aqui. Sim. E claro, está sendo falado por outros profissionais que já passou aqui no microfone do TPM. E quem está acompanhando todos os episódios, muitas vezes pode até achar, ela já falou isso. Mas é porque os profissionais, eles estão muito alinhados, Sim. né? Os profissionais que a gente escolheu aqui para o TPM estão muito alinhados com realmente essa ideia de cuidar da saúde. Exatamente. A estética, ela é importante, todos nós queremos a nossa melhor versão constantemente, claro. Né? Não tem Justíssimo, como, não né? não tem como negar, mas a gente precisa priorizar a nossa saúde. E por muito tempo, né, com a pressão das redes sociais, saúde foi um ponto que ficou muito para trás, Sim. Né? Era tudo resultado rápido, entrega rápida. Isso. E nós, mulheres, temos um peso ainda maior em cima, porque tem uma cobrança ainda dobrada, né? Sim. É questão de tem que estar bonita pra família, pro marido, Tem pros que dar conta filhos. de tudo, né? Tem que estar sempre na estica, tem que dar, né? E o tempo é escasso, pouco tempo que eu tenho tem que ser um tempo que tem que ir na funcione. academia. Que funcione. E aí quando a gente para e pensa, nossa, não, existe um profissional que tem um olhar cuidadoso. Tem um profissional que vai pegar na minha mão, vai fazer caminhar um Isso. processo comigo, Exatamente a qual isso. nunca me foi falado, né? Exatamente. Não me contaram que existe um profissional que eu vou pra cuidar de uma doença de pele e ele vai falar pra mim E que eu vai olhar tenho pra que você comer inteira. outros alimentos. Exatamente. Porque é a minha alimentação, um exemplo, não é? E aí, neste processo, né, e tudo isso acontece, outro ponto importante que eu acho que a gente precisa frisar aqui, que a dermatologia, ela cuida como um todo, e a gente tem que falar também que é uma questão que hoje as pessoas estão muito preocupadas com a queda de cabelo. E as mulheres estão perdendo muito cabelo mais jovem. Sim. E isso também tem a ver com essa falta de cuidado com a saúde integrativa, né, doutora? Assim, são muitos medicamentos, né? Então, hoje em dia, as pessoas tomam 3, 4 remédios. É um para emagrecer, é um anticoncepcional, é o para dormir, é o para diminuir a ansiedade. Então, assim, são muitas medicações. Isso vira um monte de poeira, de sujeira lá dentro do corpo. Então, é aquela história do corpo não conseguir limpar tudo que ele recebe, né? Na medicina integrativa, a gente fala muito assim, eu aprendi até no curso de tricologia, que o nosso corpo é como se fosse um aquário.
Se a gente limpa o aquário, mas a gente continua sujando ele, você fica limpando e sujando. É uma coisa assim que ele não vence. Sim. Então, a gente tem que limpar, paciente que chega cru para mim, a gente vai limpar esse aquário, que é o organismo, né? E vamos tentar parar de sujar. Então, essa questão da queda de cabelo tem muito a ver com o número de toxinas que a gente está sendo exposto o tempo todo. E aí, é claro que a gente não pode deixar de falar da alimentação, que o paciente não come minerais, micronutrientes o suficiente para que chegue no cabelo. Então, existem os eflúvios, que é aquela queda de cabelo muito repentina e que fica saindo o chumaço, né? São os eflúvios. Isso muitas vezes acontece porque o paciente não ingere nutriente suficiente. E para né? mulher isso é desesperador. Desesperador. Então, a gente precisa adequar a dieta desse paciente, suplementar para que ele esteja com o corpo bem suplementado para chegar até o cabelo. Porque o corpo é assim, ele é inteligente. Cabelo é vital? Não. Vital é o coração, é o rim, é o fígado. Cabelo não é vital. As pessoas vivem sem cabelo, certo? Certo. Claro, não vamos falar das questões emocionais, mas a gente vive sem o cabelo. Então, o corpo entende assim, tá faltando tudo aqui. Vamos pegar isso aqui de vitaminas, vamos levar pro fígado, pro coração, pro pulmão. O cabelo esquece. É isso que acontece. Então, a gente precisa adequar toda essa nutrição dessa paciente. E a outra questão é o estresse, né? O estresse, ele vai alterar toda uma cascata hormonal ali, que vai acabar interferindo também nos hormônios e vai interferir na queda de cabelo. São as famosas alopécias androgenéticas, né? Que a gente tem aquela calvície feminina, está relacionada com os hormônios. Ah, não é só o estresse que causa isso. Não é. Tem alterações hormonais, né? Outras, patológicas. Mas o estresse, hoje em dia, é um fator que quem não tem estresse? Ninguém. Então, se você não tem uma técnica para manejo desse estresse, que é um ponto, né? Você vai sempre estar ali sujeita a esse alto grau de estresse. E se você não tem uma suplementação adequada, não há cabelo que resista, entendeu? Então, hoje em dia, a gente olha para isso também. E a questão dos cabelos brancos? Então, teve agora no congresso teve no congresso agora uma luz no fim do túnel, sabe? Porque assim, o cabelo branco, né, a canice, ela é uma oxidação. Né, que ocorre. Então, oxida ali, existem muitos radicais livres ali na região do cabelo, né, do bulbo capilar e tudo mais, e que tira um pouco a pigmentação, inibe a pigmentação dos fios. E a gente tem vários suplementos, a gente, né, suplementa isso, suplementa aquilo, tal, que vai melhorar, mas na real, não melhora tanto. É claro que se você fizer... eu acompanho tricologistas, né, que as pessoas que só fazem isso e que conseguem instituir uma dieta para o paciente, assim, primorosa, mais uma suplementação, e o paciente é muito disciplinado, existe relatos de que o paciente consegue reverter um pouco os cabelos brancos somente com as suplementações, somente não, que é bastante coisa, mas suplementações e um estilo de vida bem diferenciado. Mas eu acho que isso não é para todo mundo, né, a gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia e tal. Então, agora existem algumas técnicas chegando e alguns medicamentos também chegando que podem ajudar como um efeito colateral. A gente acabou de ver no congresso agora, é um efeito colateral, é algo que foi observado, não era o objetivo do medicamento, mas foi observado que os cabelos brancos diminuíram naqueles pacientes que usaram essa medicação. Então, isso, acho que vamos ter aí uma coisa promissora, sabe? Mas fiquei curiosa, esse medicamento era para... Existem várias indicações, são os exossomas que eu até te falei, né? Eles são indicados para diminuir o grau de inflamação de determinada região ou patologia que você vai tratar e tal. E secundariamente, como ele melhora toda a comunicação intercelular, ele também melhorou a questão dos cabelos brancos, né? Então, quando a gente tratou problemas do couro cabeludo com eles, a gente observou que também os cabelos ficaram mais escuros. Então, por exemplo, eu vou tratar uma alopécia, uma queda de cabelo, e a paciente reparou que o cabelo escureceu. Além de nascer mais cabelo, o cabelo nasceu escuro. Então, acho que vamos ter aí bastante novidades. A tecnologia está aí, né? Cada vez mais avançando, isso é importante. E não assim, aqui a gente não quer dizer que você não deva assumir seus cabelos brancos. Sim, de forma alguma. É importante entender, mas é que às vezes de forma muito prematura começa a ter os cabelos brancos. E sim, para algumas mulheres é inadmissível, ela não se reconhece e precisa de tratamento, e precisa, né, de uma intervenção. Então a gente pergunta nesse sentido. Sim, claro. Mas eu acho o máximo realmente, né,
viver esse momento de liberdade que sim, Você as pode mulheres escolher, né? podem escolher. Isso é ótimo. Muito legal isso. Doutora, quero falar sobre o livro que você é coautora. Nós já recebemos aqui a doutora Priscila Surman, ela contou toda a trajetória, mas quero que você fale da sua participação nesse livro. Então, foi assim, foi até um pouco inusitada, inesperada, né? Mas a Sara, que nos convidou, Sim. ela foi interessante porque assim, a Sara convidou a gente para fazer parte, né, desse livro, e ela veio para mim falando assim: olha, a gente vai fazer um livro sobre longevidade e beleza saudável. Daí a gente falou, nossa, por quê? Porque quando eu vou assinar as minhas receitas, ou eu vou assinar as minhas orientações nas consultas, eu escrevo por uma beleza saudável. Eu falo, Sara, tem tudo a ver. E ela não sabia disso, né? Mas, na verdade, é quase que o título do livro. Sim. Eu falei, nossa, que legal, que honra, tal, então vamos lá. Daí, como que eu ia falar, o que eu ia falar, né? Aí ela falou assim, eu quero que você fale um pouquinho sobre a dermatologia funcional e o que é isso. Daí eu falei, puxa, eu acho que eu queria falar um pouco sobre o que é a beleza. Porque hoje em dia a gente vê muitos padrões, a gente vê muito esse apelo, né? Tem que ser assim, tem que ser assado, você não pode fazer isso, você não pode estar assim. Eu falo, gente, o que é beleza para cada um? Então, o assunto do meu capítulo é mais ou menos isso, é falar um pouquinho assim, qual que é a beleza para você? O que é beleza para você, né? Então, eu levo o paciente, a pessoa que lê, né, o leitor, a refletir um pouco sobre isso, sobre o que é padrão, qual que é o seu padrão. Cada um tem uma beleza, cada um tem... cada um interpreta os fatos de uma forma, e ele pode interpretar aquilo como belo e o outro pode interpretar como feio. Sim. Então, é algo muito particular, muito individual. Então, no meu capítulo eu falo um pouco isso, falo, olha, vamos olhar para dentro, vamos entender o que é beleza para você e como a gente pode buscar essa beleza de uma forma mais saudável mesmo. Então, aí eu já falo um pouquinho também sobre a busca dos produtos mais naturais, né? Eu ensino um pouco o paciente sobre isso, eu ensino a necessidade de uma atividade física, a necessidade de mindfulness, né? De você estar com as emoções em dia, de gerenciar essas emoções. Então, eu fujo um pouco daquela coisa mais óbvia, né, da dermatologia, da estética e tal, eu faço o paciente, o leitor sair um pouquinho desse óbvio e pensar um pouco fora, sabe? Falar, o que é beleza? A beleza pode ser saudável também? É possível a gente fazer um botox, preencher, fazer um bioestimulador, o laser, sem atacar minha saúde de uma forma ruim, né, muito, muito intensa? Sim, existe, dessa forma, da outra forma, né? Então, esse capítulo foi disso, assim, foi muito gostoso de escrever. Bom, a gente tem aqui o livro ele está disponível através do link das redes sociais de vocês e da Clínica K. Então, pode acessar. Você tem a oportunidade de comprar o livro na versão impressa, mas também tem ele na versão digital. Né? Exato. Então, fica lá o nosso recado para que você tenha essa oportunidade, né, de conhecer e saber mais informações. Doutora, um pouquinho antes da gente finalizar, quero até fazer uma menção aqui. Você falou, né, sobre a questão da importância de ter essa beleza sustentável, de como realmente nosso organismo, né, trabalha a nosso favor quando a gente dá as informações certas. Sim, exatamente. Antigamente se falava muito, hoje não ouço tanto, mas tinha uma expressão, né, de que toda mulher quando fica grávida, ela fica muito mais bonita, né, que ela floresce. E aí, pensando sobre isso, é também um ponto que a gente pode trazer como reflexão, né, de que o nosso corpo, ele trabalha a nosso favor. O que acontece na gravidez que realmente faz com que a mulher esteja ali na sua melhor versão? Então, existem as alterações hormonais, né, então tudo que acontece na pele é por conta desses hormônios. A gente tem um aumento do nível de progesterona e isso faz com que, por exemplo, nosso cabelo tem várias fases, o ciclo do cabelo. E na gestação, a gente entra numa fase que a gente chama de fase anágena, que todos os cabelos eles recebem um estímulo de crescimento ao mesmo tempo. Então, você já viu a grávida? Nossa, meu cabelo ficou maravilhoso quando eu estava grávida. Sim. É por isso, porque os hormônios fazem o nosso ciclo do cabelo entrar numa fase todo junto e a gente fica com o cabelo mais bonito. Então, o responsável por essas alterações da gravidez são os hormônios. Então, ao mesmo tempo que tem as coisas positivas, como o cabelo ficar mais bonito, a gente tem, às vezes, né, melhora, por exemplo, os lábios ficam mais bonitos, porque dá aquela inchadinha na medida, né? Temos os efeitos ruins também, faz parte. Mas é isso, são os hormônios que vêm na gestação e que estão muito relacionados com a questão do cabelo. E o cabelo melhora muito, né?
E eu acho também aquele acompanhamento pré-natal que a médica faz, que a paciente Sim. faz, porque ela tá ali, né, a cada 30 dias, às vezes vai diminuindo, né, quando vai Sim. chegando. Então vai ter um acompanhamento de entender também como tá toda a saúde, suplementa. Exato, né? Hoje a gente, graças a Deus, a gente já tem esse entendimento de que é importante suplementar vitaminas, minerais, Sim. o ômega e tal. Então, isso também faz diferença. A mulher acaba se cuidando mais na gravidez, ela olha pra si, né? As mulheres entendem, puxa, eu tô gerando uma vida, preciso isso. cuidar de mim, né? É, Então, é esse momento né, também. acaba sendo por esse motivo. Tem uma vida dentro de mim, tem que cuidar. Exatamente. Comem melhor, fazem É. atividade física, que às vezes nem fazia, daí começa Porque a fazer. se prepara pro parto. Exato. Então, Então, essa consciência é importante trazer, né? O Super, quanto a gente super. realmente, como mulher, se prepara pra, né, Exato. gerar um bebê, receber um Aham. bebê. Mas essa preocupação tem que continuar, Tem né? que continuar. E você sabe que é muito legal, porque eu falo até por mim. Antes de eu engravidar da minha primeira filha, eu tava em São Paulo, fazia dermato lá, e aquela vida meio louca, né? De comer mal e tal. Não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Mas quando eu engravidei, me deu um clique. Eu falei, meu Deus, eu preciso cuidar. Fiz exames, porque a gente não faz exame, né, gente? Vamos combinar que a gente não faz exame. Não fazia, no meu caso, mas agora eu faço. Mas a gente não fica fazendo de rotina. É jovem, saudável, toca a Sim. vida. E aí, fui fazer os exames, falando, nossa, colesterol alto, triglicéridos. Falei, que é isso? Eu magra? Falei, não, tá tudo errado. Primeiro, falsa magra. Era gordura, não era músculo, né? Então, assim, não estava saudável. E aí, eu comecei a cuidar de mim, olhar pra mim. Fui pra nutricionista, mudei minha alimentação. Então, assim, a gravidez foi um ótimo estímulo para que eu me cuidasse. E aí, eu continuei, graças a Deus, deu certo. Né? Bacana, eu não sabia. Olha, foi aqui um link que a foi. gente fez. Doutora Patrícia, pra gente finalizar, eu quero que você conte, né, hoje, o que a Clínica KA representa pra você, né, o quanto realmente a Clínica KA faz parte de todo um projeto, né, unindo ali muitos profissionais com o mesmo O propósito. objetivo hoje a Clínica K, para mim, ela é assim, é uma realização, porque eu sinto muita necessidade de passar conhecimento. Eu aprendo, eu estudo, eu amo estudar e eu tenho muita informação que eu falo, meu Deus, as pessoas precisam saber disso. Então, por isso que na minha consulta acaba sendo uma aulinha ali, porque eu gosto muito de passar isso. E eu vejo na clínica essa oportunidade, né? Eu não sou de dar aula, não gosto muito, mas ali dentro do meu consultório eu consigo fazer isso, eu consigo passar toda essa informação que eu estudo, que eu conheço. E eu não passo só uma informação. A clínica, assim, não é só uma informação de saúde propriamente dita no sentido de que, é informação do produto que você vai usar na sua pele. Tá doente, cuida disso. Isso, não. É uma informação de tudo. Então, eu falo da pessoa dormir bem, eu falo dela gerenciar as emoções dela, porque eu entendo, a clínica entende aquilo que eu já repeti aqui, né? Que a gente é um todo. Mas é isso. Então, assim, eu quero passar isso pro meu paciente, falar, olha, aqui você vai ser tratado como um todo. E o paciente trabalha junto com vocês, Isso, né? e é uma questão assim, que tem que ser um companheirismo ali, a gente precisa de ajuda mútua. Então, eu vou oferecer para o paciente condições, a informação, e o paciente vai oferecer para mim o comprometimento dele. Eu preciso que ele se comprometa, Sim. senão a gente vai ficar no convencional, né? Tudo bem também, tem paciente que não quer fazer tudo aquilo que eu proponho e tá tudo bem, a gente vai tocando, eu alinho as expectativas, né? Eu falo, olha, tudo bem, você não quer mudar a sua alimentação, pode ser que você tenha acne recidivante, tudo bem? Ok, estamos alinhados. E aí vai ter no momento, né, doutora? Exatamente, até ele despertar, né? Sim. Mas essa oportunidade de falar tudo que eu sei, que eu tenho aprendido dessa medicina tão bonita que é a gente tratar tudo. É claro assim, eu não vou tratar a tireoide, né? Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu vou olhar para esse paciente e ver, olha, aqui tem um problema, vamos encaminhar? É isso, né? A minha função é olhar tudo. E aí eu direcionar quando há necessidade. Mas essa oportunidade que a clínica me deu. E eu amei, amo estar lá por causa disso, né? Porque eu tenho essa oportunidade mesmo de ajudar, eu acho que de ajudar de uma forma mais real, sabe? Gostoso. É. Doutora Patrícia, uma delícia a gente conversar, Obrigada. uma delícia Também entender adorei. realmente, né, a importância de ter ali um olhar da medicina integrativa.
e de que os pacientes também consigam visualizar e entender, né, o Sim. caminho que a medicina está indo, Sim, né? Isso é sim. muito importante. Exatamente. Pensando em todo esse momento que a gente está vivendo, né? É na muita questão. transformação, né? A gente está em Muita. transformação, o mundo está em transformação, então acho que a gente está fazendo parte desse processo, né? Exato, exato. Obrigada por compartilhar, Eu né? que Obrigada agradeço. por estar aqui, fazer parte do nosso projeto do Foi uma TPM delícia. Saúde. E eu quero que você reforce o convite para que as pessoas conheçam mais o trabalho de vocês pelas redes Sim. sociais e também da clínica. Sim, então a gente tem o Instagram, né? Eu tenho o meu Instagram, doutora Patrícia Hidalgo. Tem o Instagram da clínica, que é Clínica KA, com K e AA, tá? Então lá e tem até o Instagram da doutora Priscila Hidalgo, que é a minha irmã, que lá a gente fala muito sobre tudo isso que a gente conversou aqui, dá muitas orientações, muitas dicas. Enfim, é um canal muito legal para vocês acompanharem para receber essas informações. Exatamente. Doutora Patrícia Hidalgo com H, pode acessar aí nas redes sociais, Clínica KA com 2 Ks. Isso. E quero também reforçar, a gente até mencionou aqui com a doutora Priscila, mas com a doutora Patrícia é importante a gente falar também que tudo isso que a clínica oferece, vocês fazem uma experiência que é a experiência KA. Sim. E em setembro teremos mais uma oportunidade. Exatamente, teremos mais uma oportunidade. Na experiência KA, como o próprio nome diz, é um momento, encontro, né? um encontro ali que a gente tenta proporcionar algumas experiências mesmo, como o nome fala, para que a gente pense um pouquinho fora, né? Então, assim, tratar da pele é só passar o creme? Não. Na última experiência, a gente falou sobre o mindfulness no skincare, Sim. né? Então, assim, puxa, é diferente. Então, é isso, é trazer pra gente pensar de uma forma um pouco diferente. E é uma delícia, tá? Mesmo você estava lá, né? É verdade. E é uma delícia. Fica aqui, né, o meu comentário para vocês. Mais uma vez, muito obrigada, doutora Patrícia. Eu que agradeço. E para você que está nos acompanhando, quero pedir mais uma vez, siga o nosso canal, ativa o sininho, deixa o seu comentário, o seu like e compartilhe esse episódio com uma amiga que você sabe aí que vai ser muito importante receber essas informações. Você pode acessar o nosso site www.tpmnoar.com.br. Lá você vai encontrar a versão digital da nossa revista, que é a revista edição especial Saúde e Estética da Mulher, que tem aí todas as entrevistas compiladas dos profissionais que passaram aqui nesse episódio. E também outras informações bem bacanas. Tá linda a nossa revista. Aproveita e acessa, tá bom? Muito obrigada a todos vocês que continuaram aqui com a gente. Até o próximo.